TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família. Nós estamos sempre aqui para liberar algo do Senhor para todos, para que sejam edificados, porque sempre que nós compartilhamos dos nossos testemunhos, das nossas experiências de vida, muitas pessoas com certeza se identificam e aquilo traz mais fé no nosso coração, de nós podermos ver o agir de Deus, o agir do Senhor na vida de todos os nossos irmãos. E eu não sei você que está nos assistindo, mas eu sou sempre muito edificada com todos os relatos dos irmãos que eu ouço aqui no programa, que eu ouço nos cultos, nos grupos familiares, em todas as nossas reuniões, porque aquilo nos traz muita fé, renova o nosso coração de ver a mão do Senhor operando grandemente no corpo de Cristo. E nós encorajamos você também a estar partilhando suas fraquezas, partilhando seus testemunhos, suas experiências em qualquer reunião, em qualquer momento, compartilhando coisas que edificam para que nós todos possamos crescer em vida. E hoje nós estamos aqui com a presença da Ana Luísa Lemertz, que está sendo trabalhada pelo Senhor aqui na cidade de Cachoeira do Sul, porque aprove o Senhor escolhê-la, trazer para ela um treinamento como missionária. E nós queremos então saber um pouquinho da sua vida pessoal, como tão jovem o Senhor já trouxe nos caminhos do Senhor e tantas maravilhas que com certeza o Senhor já fez no seu coração. Tudo bem, Ana Luísa? Tudo bem, uma boa noite, é um prazer estar aqui com os irmãos. Espero que todos os relatos possam realmente edificar a vida dos irmãos. Amém, com certeza. Ana, conta para nós, quando foi que a tua vida com Cristo iniciou? Nós sabemos que desde muito jovem, já que você é filha do presbítero da cidade de Piratuba, nosso irmão Eduardo, e sempre trilhou nos caminhos do Senhor e desde muito nova já estava inserida no corpo de Cristo. Então, conta para nós como foi a tua experiência. Você já, quando teve consciência, sai daquele ser bebê, ser criança, você já começa a ver que está nos caminhos do Senhor, que tem realmente uma vida diferente. Como que foi isso para você? Amém. Então, como a irmã falou, desde bem pequena, desde 1 ano, acredito que meus pais já estavam indo na igreja assim com mais frequência, estavam realmente envolvidos com aquilo que era do Senhor, Então sempre teve um testemunho deles, diário, que eles me levavam juntos sempre, onde eles iam em grupos familiares, encontros e cultos que eles participavam, eu sempre ia junto, Então, desde sempre, a gente foi muito envolvido com os irmãos da igreja, de várias cidades onde a gente morava, da região, Então a gente sempre teve muito contato com vários irmãos, E esse testemunho, com certeza, isso influencia muito nas nossas decisões depois, Porque tu vê que o Senhor sempre honra aquilo que eles decidiram e eles sempre decidiram por Cristo, Então, como sempre estive nesse meio dos irmãos, o testemunho de todos, não só dos meus pais, mas de todos os irmãos que eu convivi, é um testemunho de servir a Cristo, E de fazer aquilo com amor e com zelo. Então, quando a gente vai crescendo, as decisões dentro de nós, o Senhor já vai nos guiando, Usa os pais, para nos auxiliar a decidir pelo correto, mas o Senhor, interiormente, Ele também já vai nos direcionando, E como era a tua vida familiar, sendo que vocês já tinham o Senhor, já tinham a palavra, e aí você via nas outras famílias, com certeza via essa diferença que não tinha o Senhor. Como que você se sentia? Eu sempre gostei muito de tudo que era da igreja, Sempre adorei nos encontros, de estar envolvida com os irmãos e tudo mais. E por esse ponto, assim, de ver a diferença nas outras famílias, eu sempre achei a minha muito boa, Sempre gostei muito de como era, E por mais, assim, que várias coisas que tinha nas outras casas não tinha na minha, mas eu nunca senti falta daquilo também, Nunca fiquei, assim,
desejando outra família, né? Porque lá se fazia isso, né? Nunca tive essa vontade, porque em casa já tinha... O Senhor supre tudo, né? Então, tudo que eu via nas outras famílias, eu via que na minha tinha coisas muito melhores, né? E que envolviam o Senhor, né? Que edificava. Por exemplo, quando a gente ia passar férias em algum lugar, a gente ia na casa de alguns irmãos, a gente ia onde tinha igreja, sempre tinha algum envolvimento com isso, né? Se a gente ia visitar alguns amigos dos meus pais, eram pessoas que iam na igreja também. Então, toda a família, né? Todo o envolvimento sempre tinha a ver com o Senhor, né? Sempre foi, assim, uma opção estar próximo dos irmãos, estar em contato com o corpo de Cristo, né? Quando a gente ia fazer qualquer coisa. E eu nunca senti, assim, vontade de, assim, na família, né? De ser diferente por ver os outros, né? Nunca tive esse desejo, né? Essa comparação. Que bênção, né? Deus poder trabalhar num coração de estar desejoso do Senhor, de sempre ter uma sede de Deus e aquilo ali sempre trazer um suprimento de vida. E quando foi que você começou a buscar Deus, Cristo, entender que Jesus, a igreja e tudo que você já tinha ouvido e participava, aquilo também fazia parte da tua vida. E aquilo também podia mudar coisas dentro do teu coração. Quando foi assim, que idade que você tinha ou teve alguma experiência diferente ou especial que aquilo ali marcou o teu coração, que a partir daquele dia você começou a buscar sem precisar do envolvimento dos teus pais? Então, quando eu era menor, assim, né, a gente sair como missionários e tudo, né, naquele momento eu já me sentia, assim, parte daquilo, porque eu não tinha o sentimento de eu estava indo só porque os meus pais iam, né, eles faziam envolvimento como se a gente também estava saindo para fazer a obra, né, a família inteira, não era algo pessoal deles e eu estava só indo junto, né. Então tinha esse sentimento já de que aquilo ali era o que a gente iria fazer, né, como família a gente iria servir o Senhor. Então já tinha esse desejo, assim, porque eu achei muito legal, né, sair como missionários. Eu tinha 7 anos quando a gente saiu da nossa cidade, né, de Montenegro, e fomos para Chapecó como missionários. E para mim aquilo ali já era algo muito legal, né, o sair para servir o Senhor, né, ser missionário. Claro que a gente é trabalhado de uma maneira diferente, mas o Senhor já trabalha, né, e aquilo ali para mim já era, assim, uma experiência, né, mesmo... É bem diferente como o Senhor trabalha quando a gente é menor, né? Mas é uma experiência, né? A gente cresce em vida da nossa maneira, né? Então, desde pequena, assim, eu sempre tive, assim, essa vontade, né? De servir ao Senhor, de gostar de estar no meio dos irmãos, de gostar de estar no meio da igreja, né? E de ter prazer em participar disso, né? Não era um jugo, uma obrigação, tem igreja hoje. Não era algo ruim, né? Era algo bem prazeroso em tudo que a gente se envolvia, né? Ana, e você já passou por várias cidades, né, junto com teus pais. Passaram por Chapecó, conta um pouquinho pra nós. Então, quando a gente é mais novo, né, as mudanças elas não são tão fortes, eu acho, né? A primeira mudança que foi da nossa cidade, que a gente já estava há 7 anos, né, que eu nasci, e tinha toda a família. Então, foi uma que eu senti, assim, mais quando a gente saiu, porque tinha avós, tios, primos, né, tudo, e ficaram tudo em Montenegro, né, e a gente foi para Santa Catarina. Foi a primeira vez? E foi a primeira vez, então era uma distância bem, bem grande, né, e financeiramente a gente não podia o tempo todo estar indo, visitando, né, e o contato era bem, bem raro, assim, né, porque não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de ligar, de conversar pela internet, né? Não tinha isso tanto. Então foi um desligamento, assim, bem rápido, né? Foi bem radical, porque a gente tava lá no meio e em pouco tempo a gente tava em Chapecó, longe, né? Então foi, assim, em que eu senti bastante, né? Mas como o Senhor sempre prepara tudo, né? A igreja lá tinha os irmãos também, né? E a gente já se envolveu rápido, né? Com aquilo tudo. E o Senhor já foi suprindo aquelas faltas que a gente tem, por exemplo, dos primos, né? De brincar e coisa e tal. Tinha irmãos na igreja que eram da minha idade, né? Então o Senhor, Ele supre, né? Ele vê as nossas faltas, né? E de acordo com a vontade dEle, Ele vai colocando aquilo que vai suprir, né? E depois vocês foram de Montenegro, foram a Chapecó, isso, né? De Chapecó passaram para Brasília. Piratuba antes. Então, a gente, depois de Chapecó, a gente ficou
não ficamos muito tempo em Chapecó e a gente foi para Piratuba como missionários, né? E também é um trabalhar, né? O Senhor, quando ele trabalha nos nossos pais, a gente pega também o reflexo daquilo que eles estão passando, né? E a gente também é edificado, né, com o testemunho daquilo que eles passam, né? A gente aprende muito com o testemunho, né? Como é sempre compartilhado que a gente deve ler a Bíblia, né, para aprender com os testemunhos, para não ter que passar pelos mesmos sofrimentos, né? Então eu acredito assim que ali já era um treinamento, né, de ver tal situação, como é que age, né? Como é que eles fazem quando tem tal situação. E mesmo que a gente não repare assim com esse pensamento inconsciente, a gente tem aquilo como a forma certa de reagir, a forma certa de fazer, né? Então, se a gente olha pros adultos que nos rodeiam, né? E eles fazem aquilo que agrada o Senhor, que é o que o Senhor quer, eu creio, assim, que é quase automático a nossa reação, a nossa atitude depois também ser assim, né? Se a gente, claro, se voltar pro Senhor também, né? O Senhor, a gente vai ter aquilo muito fresco na memória, né? A gente vai ter aquilo ali como a gente já viu alguém experienciando aquilo. Então, a gente sabe que daquela forma o Senhor vai honrar, né? Então, depois de Piratuba, a gente foi para Brasília. E também em Piratuba a gente ficou um pouco mais tempo, né? Mas logo a gente foi para Brasília, onde a gente passou um ano, né? Que também foi uma mudança, assim, mudou bastante a cultura das pessoas que estavam à minha volta, né? Mudou todo o sistema de escola, tudo é diferente, né? Mas foi também, assim, uma experiência muito boa, né? E eu acredito, assim, que quando a gente sai do meio da família, a família grande, assim, né? Não é só pai, mãe e filhos, é diferente a união que a gente tem em casa, né? E quando a gente saiu na missão, e aí ficou eu, o pai e a mãe, né? Aquilo deu uma união diferente, né? Porque a gente tinha um aos outros, né? E a gente tinha que se edificar ali, né? Então, quando a gente foi pra Chapecó, foi até quando a gente começou a fazer o grupo doméstico, né? O culto doméstico, de começar a orar juntos, né, pelas causas da cidade, pela escola, pelo trabalho deles, né? Então a gente tinha esse momento que a gente começou a ter quando ficou só nós, né? Que a gente começou a ser edificado também como nós, né, como família. E em Brasília, né, eu estava com 11 anos. Aí quando a gente foi para São Paulo, E em Brasília também, acredito eu, né, que também é um desafio porque tá longe do povo da igreja e da mesa do Senhor, porque acredito que naquela época não tinha muito a questão das transmissões, de tudo ser pela internet. Então é um desafio você manter-se no Senhor e manter-se no Espírito, comendo, sem ter um acesso tão fácil assim, né, à comida do Senhor. Então o culto, ele era bem poucas pessoas, assim, não eram pessoas que estavam há muito tempo na igreja, né? Eram pessoas novas no convívio da igreja. E os encontros, né? A gente não podia vir em nenhum, né? Durante o tempo que a gente passou lá, porque é realmente uma distância bem grande, né? E os que a gente podia acompanhar, os encontros eram transmitidos, né? Pelo Pão de Judá. Então, alguns encontros os que tiveram transmissão, a gente pôde assistir. Mas a gente sente falta, sim, né, daquele envolvimento com os irmãos, né, de ver os irmãos, de conversar, de ter de participar de um culto que tenha mais irmãos, né, que não é sempre assim a família que vai ser o pastor, vai testemunhar, vai louvar, né, porque acaba, quando a igreja é pequena, a gente que faz meio que tudo, né, cada um tem a sua função e a gente supre todas as faltas ali que a igreja ainda tem. E a gente acaba dando mais valor, né, para as reuniões da igreja. Com certeza, né? Até por ter, por exemplo, chegar no domingo, né? E ter vários irmãos para testemunhar, vários irmãos que compartilham, vários irmãos para nos edificar. Com certeza a gente sente essa falta, né? Os materiais também tinha materiais, né? Mas eu acho que hoje é bem mais fácil o acesso a eles, né? Bem mais fácil até em downloads, né? Hoje não precisa nem ter um material físico, então isso facilita muito, né? O evangelismo é muito melhor assim, né? É mais fácil. Porque ainda a gente estava na igreja pequena lá, então estava naquela fase do evangelizar as pessoas, né? E realmente isso foi um trabalhar, assim, todo mundo, né? Todo mundo participou desse evangelismo, né? Para levar a palavra, e eu vejo que hoje, acredito que deve ter bem mais facilidade, né? Para fazer isso. E hoje nós temos o aplicativo, tem um apacentamento e evangelismo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim, tantas coisas que hoje isso se torna muito mais ágil, né, mais fácil de a gente acessar as pessoas
do que antes. E graças a Deus que Deus nos oportunizou, né, ter todas essas coisas. Amém. Então, depois de Brasília, a gente foi para São Paulo, né? Aí em São Paulo fiz 12 anos em São Paulo. E aí foi quando, assim, a minha primeira experiência de sentir, assim, que dali em diante é o Senhor que começa a tratar com a gente, né? Eu tenho certeza, assim, que todos os irmãos, né, que nasceram na igreja ou que entraram um pouco mais jovem, né, sabe que quando chega ali nos 12 anos algo muda, né? É bem espiritual e muito interessante isso, né? Porque a gente sente que alguma coisa muda, porque o tratamento normalmente fora começa a se intensificar, né? O Senhor cobra já uma alimentação pessoal nossa, né? Uma edificação que antes não tinha tanto, né? Antes, a gente é um pouco menor, a gente participa dos cultos, a gente vai nos grupos familiares, aquele culto doméstico, aquilo ali supre a nossa alimentação, né? O que a gente está no meio, a gente se alimenta. Mas quando a gente passa ali daquela idade, parece que o Senhor quer que a gente mostre o zelo, né? O nosso desejo por Ele mesmo, né? O amor que nós temos por Ele. E não aquilo assim que já é colocado diante de nós, né? Mas a gente tem que buscar. Acho que é isso que o Senhor quer ver em nós, né? Então, assim, pela primeira vez eu comecei a ter essa cobrança, assim, do Senhor, né? Que é uma cobrança, mas é de uma forma com muito amor, né? Ele vem com muito zelo. E é uma idade que, assim, os pais já não vêm com tanta correção, né? Não tem mais tanto aquele, isso tu pode, isso tu não pode, aquilo tu faz, isso tu não faz. Com tal pessoa tu anda, com tal pessoa tu não anda, né? Isso não tem mais tanto, né? E eu creio que até eles sentem isso, que o Senhor não quer mais que eles fiquem falando sim ou não, né? Que a gente também tem que ter essa busca, né? Pelo falar do Senhor dentro de nós, né? E com toda essa palavra que a gente já tem dentro de nós, o Senhor fala, né? E a gente sente que é o Senhor que está falando, o Senhor que está direcionando, né? Mas se a gente não se coloca para buscar, para se alimentar, né? A gente realmente pode fraquejar, né? Então, lá em São Paulo, né? Como essa busca começou a ser cobrada de mim, eu vi assim que eu falhei bastante, né? Porque apesar de participar dos cultos, de todos os grupos, né? Eu participava, ajudava, né? Mas a minha alimentação com o Senhor, ela não existia, assim, de buscar o Senhor, de meditar num material, de compartilhar com os irmãos, assim, sobre materiais, sobre esse tipo de coisa, eu não tinha, né? Porque eu acho que eu estava muito acostumada com aquele convívio só e o que tinha já à minha disposição me alimentar, né? Então, demorou até que o Senhor conseguisse me mostrar que dali em diante dependia de mim, né? Eu precisava buscar. Então, ali com essa idade, eu comecei a ter um pouco de dificuldade, assim, né? De me manter no Senhor, né? Nunca fui pro mundo, né? Nunca tive contato com coisas do mundo, né? Mas na escola mesmo, né? O convívio com os colegas, né? Não precisa muito, né? A coisa ruim sempre corre atrás, né? Pra tentar nos tirar dos caminhos do Senhor. Então, pega um ônibus ali, tem coisas que podem nos distrair do Senhor, eu convivo com os colegas, a própria escola hoje influencia muito e traz muitas coisas que não trazem nenhuma edificação e principalmente falam totalmente o oposto daquilo que Jesus fala, né? Então é Deus que tem que nos sustentar nessas horas mesmo. Então lá em São Paulo, nessa idade, né? E foi quando eu comecei a sentir esse conflito entre ter Cristo dentro, entre ter uma semente e o mundo me apresentar uma coisa diferente, né? Então eu nunca fui realmente pro mundo, né? Como a irmã falou, mas também não precisa muito para entrar aquilo que é morte dentro de nós, né? Então algumas coisas assim, eu vi que o Senhor ele colocou diante de mim e eu não escolhi pelo que era dele, né? Mas nada que me comprometesse, nada que me tirasse do Senhor. Nunca parei de congregar, né? Nunca parei de ir aos cultos, grupos familiares, né? Isso eu nunca parei. Mas eu vi, assim, que o meu desejo não era, assim, tanto de querer o Senhor, né? Como antes vinha sendo sempre, né? Então, ele começou a gostar mais do que era do mundo. Parecia ser bem mais fácil o que o mundo me apresentava, né? Não me exigia que eu me negasse, que eu ficasse onde eu não queria, que eu fizesse o que eu não quisesse, né? Então, aquilo ali começou a ter um conflito. E na cidade, por si só, né, uma cidade que traz bastante opressão, né, o mundo parece que é mais adiantado lá, né,
tem mais ofertas, né, do que é de Satanás mesmo. Então, por toda essa situação, assim, eu vi que eu e o Senhor entramos numa crise ali, né, de não tinha mais uma comunhão, algo assim, né? Eu sentia quando tinha aquela repreensão dentro, né? Mas eu não gostava de sentir aquilo, né? Ninguém gosta de sentir que tá sendo repreendido por Deus, né? E saber que, mesmo não estando no mundo, mas se tu não tá buscando o Senhor e não tá se edificando no Senhor, aquilo não adianta pra Deus, né? É como é sempre compartilhado, que a gente fica morno e aquilo a gente não aproveita o mundo e a gente não aproveita o Senhor, né? A gente fica no meio termo. E aquilo não edifica ninguém, né? Então, aconteceram várias situações em São Paulo, né? Que, no momento, as situações na escola, na igreja, né? Que começaram a levantar, assim, não foi bem uma amargura, né? Mas foi coisa assim que eu vi. Eu não gostei de ter passado por aquilo, né? Eu não gostei de estar naquela situação. Mas naquele momento eu não fiquei amargurada com as pessoas. Eu não fiquei amargurada com a situação em si, né? Mas com certeza aquilo foi uma semente, né? Aquilo ficou dentro de mim. Então, quando a gente foi embora de São Paulo, a gente ficou 1 ano em São Paulo. E a gente voltou para Piratuba. Como missionários ainda, né? O Senhor trouxe a direção para que a gente voltasse para Piratuba. E aí, naquela troca, assim, eu senti, assim, que eu e o Senhor, a gente não tava bem, né? Não tinha comunhão, não tinha... o Senhor não podia aproveitar a mim e eu não podia aproveitar a Ele, né? Tinha um bloqueio. Mas não era nada, assim, que eu fosse me preocupar, que não fosse deixar eu dormir de noite, né? Mas eu sabia que não tava bem a situação, né? Então, quando a gente foi para Piratuba, os primeiros meses, assim, como toda mudança, né? Porque mesmo São Paulo sendo bastante difícil, a mudança sempre dá um desconforto, né? Tem que ter todo aquele... de se organizar de novo, escola nova, tudo de novo, né? Então, quando a gente foi para Piratuba, os primeiros meses, assim, eu fiquei bem triste, assim, né? E... era uma tristeza diferente, porque eu não queria estar em São Paulo também, né? Não era eu quero voltar pra lá, porque eu não desejava estar lá, mas onde eu tava eu também não queria estar, né? Então o Senhor começou a trabalhar mais intensamente dentro de mim, né? Porque fora a gente consegue fugir muito e suportar muito, né? Acredito que até pelo temperamento, assim, o que vem de fora é muito difícil, assim, eu ficar mal com aquilo, né? Mas quando o Senhor toca dentro... o que a gente vai fazer, né? Tu não pode fugir, tu não pode fazer nada, né? Tu tem que suportar aquilo, né? Passar por aquilo e buscar trabalhar aquilo com o Senhor, né? Então, os primeiros meses, assim, começou a ter aquela... uma reação ruim ao que tinha acontecido, né? E tristeza, às vezes chorava, né? Mas não era normal aquilo de mim, assim, passar tanto tempo sentindo tristeza por mudança, né? Tanto é que era algo que eu já estava, assim, acostumada, eu gostava, né? Mas naquela mudança ali, por uns 3 meses, assim, começou a ter bastante tristeza, né? E depois da tristeza começou a vir uma angústia, né? Mas até então eu, assim, por mim, nunca tive um pensamento, eu vou buscar o Senhor agora porque Ele vai me suprir, vai mudar tudo, né? Tem até uma frase no livro Bem Imitação da Vida que diz que quando a gente tá passando por sofrimento, a gente não consegue ver Deus como nosso pai, né? A gente ignora essa realidade. E eu acho que foi o que aconteceu naquele momento, né? Porque eu tava passando por um sofrimento interno e eu ignorei que Deus era meu pai e que Ele tava cuidando de mim, né? Aquilo pra mim, naquele momento, não fazia sentido. Então, aquela angústia, né, que começou a ter, a gente muito orgulhoso também, né? Eu não contava, né? Não falei pra ninguém, passei a suportar aquilo, né, que estava acontecendo e não falei pra ninguém, né, pra ver como a gente é orgulhoso, né, porque a gente tenta administrar por nós mesmos, né, a gente quer se sentir forte, achar que tá tudo sob controle, que a gente vai saber lidar com aqueles sentimentos e às vezes nem quer expor, né, contar, pedir ajuda. E eu creio assim que até no falar, né, viria uma direção de, mas então busca mais, né, te alimenta mais, mas muito orgulho, eu acredito, né, que não permitiu que eu falasse, né, naturalmente eu já tenho essa coisa de não querer falar nada que tá passando, né, não gosto de compartilhar, então com uma dificuldade ainda
bloqueou tudo, né? Não falei mesmo. Então, depois daquela tristeza, começou a ter angústias, né? E um sentimento bem ruim, assim, né? De desconforto, né? De distanciamento de Deus, né? Mas claro que no momento eu não vi que era isso, mas era isso, né? Tava longe do Senhor. E começou a passar a escola, né? Começou a ser um peso aquilo, né? Ter que ir pra escola, ter que conviver com as pessoas, né? Ter que sair de casa pra qualquer coisa, né? Aquilo começou a se tornar bem ruim, uma coisa bem opressiva, mais do que um normal, né? Era um peso, assim, que parecia que eu não iria suportar, né? Mas não é o normal que a gente sente, né? Então, na escola, assim, começou a ficar uma coisa bem cansativa, assim, sabe? Que suga todas as nossas energias, as minhas energias, né? Ter que ir pra escola, ter que ter aquele convívio, porque querendo ou não, na escola tu pode ser a pessoa mais quieta que tiver, né? Na escola tu vai ter que desenvolver ali pra fazer as atividades, pra poder estar naquele ambiente, tu tem que ter um relacionamento, né? Então aquilo era bem ruim, né? Dava de manhã e a primeira coisa que eu pensava era quanto tempo falta pra eu poder dormir de novo, né? Porque eu precisava fugir daquilo, né? Daquela situação toda que estava acontecendo. E isso durou bom tempo, né? E eu ainda não falei, né? Não compartilhei, não busquei ajuda, né? Só continuei administrando, né? Da maneira errada, porque o Senhor, é claro que Ele botou aquela situação para que eu me entregasse para Ele, para que eu buscasse auxílio, né? Mas na hora, assim, não fui humilde o suficiente para pedir ajuda pro Senhor, né? Então aquela situação começou a piorar, né? Começou a ter, assim, sintomas, eu acredito mesmo, de depressão, né? De desânimo total, né? E aquela tristeza, angústia começou a se tornar uma indiferença a toda a situação, né? Se estava acontecendo, se não estava, se tinha, se não tinha. Aquilo não fazia mais diferença, né? Então isso é bem desconfortável, assim, não dá pra explicar muito bem, né? Quando isso acaba se tornando, assim, bem indiferente, né? Diferente do que tu tá sentindo, o que tu deixa de sentir, indiferente o que tu tá... a escola, né? O que tá acontecendo, aquilo é tudo, assim, só continua, né? Continua porque precisa continuar, né? Então... Tinha vontade de viver, né? É, uma coisa, assim, bem difícil realmente de explicar, né? Pra quem nunca passou por uma situação que tu diz assim que nada te dá ânimo, tu não tem aquela empolgação de fazer nada, né? É uma coisa bem ruim, assim, né? Mas acabei nessa situação, né? De indiferença. E isso já fazia 1 ano, talvez, que a gente tava em Piratuba, ou até mais. Que fazia uns 2 anos que tava nessa situação, assim, né? Primeiro eu sofri de tristeza, passou pra angústia e acabou numa indiferença, né? E eu tinha bastante dificuldade pra dormir, né, de noite, porque aquilo é muita coisa dentro que é difícil de se organizar, né, por dentro. E tu tem que administrar tudo aquilo, né? Então, acho assim que durante a noite, quando a gente começa a vir muitos pensamentos, né, muitas coisas que com certeza não vêm do Senhor, né? Então, aquilo era uma perturbação, né? Então, foi um momento, assim, bem conturbado, né? Complicado, dessa situação, que durou, assim, bastante tempo, né? E eu acredito que era para ser algo bem rápido, mas pela dureza de coração, o Senhor teve que ir intensificando, né? Então, a gente se mudou em 2014 para Piratuba, né? Já era 2015 e eu ainda estava nessa situação. Em 2016, né? Foi que o Senhor deu uma luz, assim, que o meu pai viu, assim, que não estava muito boa a situação, né? Tava complicado. Isso tudo que comentei, né? Não era algo visível, assim, né? Eu não andava triste, brava com todo mundo, ou não andava só no quarto escuro, né? Eu suportava toda a situação, né? E eu acredito até que quem convivia comigo não ficou claro aquilo que estava se passando, né? Porque eu sempre tive um temperamento, assim, muito fechado, muito quieto, né? Então, pra quem via de fora, tava normal, né? Porque realmente a obra era dentro, né? Era muito subjetivo tudo aquilo que acontecia, né? Ninguém via o que tava estourando por dentro aí. É, porque até quem disse assim, mas tá mais quieta, né? Ou não fala, mas eu já não falava muito, né? Então aquilo não era, assim, motivo de preocupação, né? Não tinha essa sintoma, assim, que tu olhava e dizia, não, aquela pessoa realmente tá passando por um problema, né? E até por essa falta, assim, de... Acredito que não era tão comum
esses sintomas, né? Porque hoje, nas escolas mesmo, tem muitas campanhas, né? De tu vê tal sintoma em tal pessoa, tu auxilia, né? Pra depressão, enfim. E eu acho que não era tanto assim, né? Um tempo atrás. E por toda aquela situação, nem eu acreditava que tinha isso, né? Eu não sabia, né? Não relacionava aqueles sentimentos, aqueles sintomas à depressão, né? Então, em 2016, o meu pai, vendo a situação, né? Assim, que não estava muito bem, né? Creio que até o Senhor tocou ele, né? Ele propôs que eu passasse as férias de inverno, né? Na casa dos irmãos. E eu fiz de tudo, né, pra não ter que ir. Eu implorei, fazia qualquer negócio pra não ter que ir, né? Porque realmente o não estar em casa naquela zona que eu já estava acostumada era algo muito difícil, né? Era bem assim pesado. Então, de maneira alguma eu queria ir, né? Eu queria sair de casa pra ter que ir nos irmãos. Mas ele me convenceu, né? De alguma forma lá o Senhor usou ele. E ele me convenceu a então passar uma semana das férias de inverno na casa dos irmãos. Então, um pouco antes de aceitar aí, né, nesse ano antes, assim, o Senhor tinha, eu creio, tentado novamente, assim, fazer uma reconciliação, mostrar o erro, né, mas ainda muito endurecida, né, aquele sentimento que tinha dentro, que era só de tristeza, que passou pra indiferença, né, começou a se tornar muita revolta, né. Muita revolta, é um sentimento bem, assim, conturbado, né? Uma coisa bem difícil, assim, de explicar com palavras, né? Tudo que se passa dentro da gente, né? Mas então foi, assim, muita revolta contra o Senhor mesmo, né? Era bem escancarado, assim, que era contra o Senhor que eu tinha essa revolta, né? Por tudo isso que tinha acontecido, porque até então eu não tinha visto o Senhor trabalhando na minha vida com essa situação de tristeza e passar por toda essa situação, eu não tinha atribuído aquilo como o Senhor trabalhando na minha vida. Pra mim era um descuido dele, né? Ele não olhou e aconteceu isso, né? Satanás fez isso na minha vida. Era esse sentimento, assim, eu creio que eu tinha, né? E aquele sentimento, assim, de que houve injustiça da parte de Deus, que Deus permitiu um grande sofrimento e que Deus falhou no momento que tu precisou. E eu julgava, assim, porque isso foi quando eu tinha 14, 15 anos, eu julgava aquilo super injusto, né? Imagina, né? Eu tendo que passar por isso aqui, mas se o Senhor mandou, né? Com certeza eu tinha o suporte para passar por aquilo, né? Então, o pai me convenceu de ir para lá, né? Já fazia, então, 3 anos que tava nessa situação, assim, horrível, né? Uma coisa muito horrível. Então, eu aceitei, fui, né? E passei essa uma semana com os irmãos na cidade de Novo Hamburgo, né? Passei essa uma semana e foi assim foi legal, né? Foi muito edificante, mas o Senhor fez algo dentro de mim que eu não sei o que foi na hora, eu também nem senti o que estava acontecendo, né? Mas aquilo me deu, assim, vamos dizer, uma abertura para o Senhor entrar e me iluminar, né? Porque a gente começa a ficar indiferente ao Senhor, revoltado contra o Senhor, e tu se fecha de uma forma que o Senhor não consegue entrar e te mostrar que olha o que tu tá fazendo, tu tá errando, pelo amor de Deus, né? Escuta o que eu tô falando. Porque a gente fica muito olhando pra si mesmo, olhando pro meu sofrimento, pra minha preocupação, pro erro que o Senhor cometeu, e não olho pro que o Senhor quer me mostrar, né? Aquilo que Ele quer me edificar, que é que eu cresça em vida com aquela situação. Mas então foi nessa viagem, né, que eu fiquei lá, que o Senhor fez, assim, algo que não aconteceu nada, assim, grandioso, né? Não foi uma libertação que eu tenha sentido, né? Mas pelo testemunho, né, a igreja de Novo Hamburgo era maior do que em Piratuba, então tinha mais envolvimento com os irmãos, né, tinha convivência com irmãos o tempo todo que eu passei ali, né. E também os irmãos eram missionários, né, tinha missionários ali, e o Senhor, assim, ele de uma forma subjetiva, né, não foi claro, mas o Senhor me mostrou que aquilo ali era que o Senhor queria pra mim, né, era envolvimento com Ele, não era com as coisas do mundo, né, nem com coisas naturais, né? O Senhor não desejava aquilo. E nesse meio tempo, né? Quando a gente passa por sofrimentos, a gente acaba se apegando a coisas do mundo, né? A coisas corriqueiras do mundo, mas que tu torna aquilo importante, que tu não consegue viver sem, né? E naquele momento o Senhor deu aquela luz, mas eu, assim, não senti toda essa intensidade. Mas meio que desarmou aquela barreira, né? Ele quebrou alguma barreira,
algo que eu tinha levantado contra a presença dele, né? Então, quando eu voltei para casa, uma semana depois, naquela semana seguinte, eu ainda estava de férias, né? E numa noite eu estava no quarto, assim, não era muito tarde, era umas 7 horas da noite, né? Todo mundo tinha ido dormir. E eu fui pro quarto e, assim, de um momento, assim, o Senhor fez algo e Ele começou a falar muito forte dentro de mim, né? E era, assim, um falar muito firme, assim, sabe? Parecia Era como se fosse uma correção, mas, assim, com muito amor. Era algo bem difícil de explicar, né? Porque a gente pensa em correção, a gente não vê o amor, mas era algo, assim, era muito duro que Ele falava, mas era com muito amor aquilo. Então, assim, o Senhor, Ele me expôs, assim, de uma forma, né? Na época eu tava com 15 anos, e o Senhor, assim, nossa, Ele me mostrou tudo, assim, que Ele tinha feito para ser da maneira correta, para haver edificação, para haver comunhão com Ele. E pela minha dureza, né, pela minha falta de comunhão com Ele, pela minha falta de decisão por Ele, eu tive que passar por aquilo, né? E o Senhor mostrou dentro pra mim, né, que aquilo tudo que eu passei foi porque eu me revoltei muito contra o Senhor, né? Logo quando a gente tava lá em São Paulo, foi amarguras, né, que eu fui tendo com o Senhor, que no momento eu nunca direcionei as pessoas, mas eu direcionei direto pra Deus, né? A minha amargura era com Ele, com o que Ele fazia eu passar, né? Eu não pensava dessa forma, né, mas era o meu sentimento. Então o Senhor expôs isso pra mim, né? Ele me mostrou que aquilo que eu passei foi porque eu me revoltei contra Ele, porque eu não aceitei o que Ele estava fazendo, né? E cada vez que Ele tentava me mostrar, cada vez que Ele tentava me dar uma situação que eu aceitasse, eu não aceitava, né? E eu vejo, assim, que naquela noite, né, que começou, acho que era umas 7 horas, esse falar, assim, do Senhor, e foi, assim, bem duro, né? Foi de uma forma muito firme do Senhor, que em nenhum momento eu tive coragem de pensar, mas Senhor, olha o que tu fez, porque Ele me expôs mesmo. Fiquei, assim, entregue, né? Eu nem tinha coragem de falar nada, porque eu Não tinha como argumentar. não tinha como, né, levantar argumento nenhum contra aquilo que Ele falava. E Ele começou a trabalhar e depois de expor tudo, era como se Ele estivesse consertando. Ele expôs, então Ele começou a lavar tudo aquilo que tinha dentro de mim, né? Ele fez eu confessar toda essa amargura, né? Ponto por ponto, Ele fez eu lembrar, Ele fez eu expressar que a amargura era com Ele, né? Fez eu lembrar de tudo que eu tinha falado, né, em momentos de revolta contra Ele, né? Todas, assim, coisas que na hora eu tinha vergonha de repetir aquilo, né? Porque foram coisas, assim, que tem que estar muito fora pra falar, né? Então o Senhor começou a expor aquilo de uma maneira que eu me envergonhei muito, né, com aquilo. E depois de toda aquela situação, o Senhor me deu um louvor, né, que é aquele louvor Em Cristo Sou Livre, que a letra dele, assim, trabalhou muito, né? Eu escutei várias vezes aquele louvor e orei ao Senhor e eu li bastante, né? E aquilo durou das 7 da noite às 7 da manhã, né? O Senhor trabalhando, então foi assim a primeira experiência muito forte que eu tive com o Senhor, né? Que era eu e Ele, né? Não tinha mediador. Era eu e Cristo ali, né? Conversando mesmo, né? Era uma conversa só entre eu e Ele, né? É como tem aquela palavra que Ele diz, apenas eu e tu no altar, né? Algo assim. E era bem isso, né? Era eu e Ele falou assim, e eu me humilhei naquela hora, né? O Senhor me deu graça pra eu ver aquilo, pra mim me humilhar, confessar. E a partir daquele dia, assim, aquele sentimento de tristeza que eu tinha, de angústia, que era muito presente, né? Assim, no dia a dia, tudo era difícil, pesado, né? Tudo ser muito complicado, aquilo cessou, né? Aquilo acabou. Foi assim como o Senhor colocou, Ele tirou, né? Aquilo saiu. E ainda ficou sequelas, né? Daquilo de algumas coisas, né? Mas eram poucas coisas, né? E dentro o Senhor corrigiu tudo. Ficou, assim, alguns sentimentos, algumas coisas que o Senhor foi trabalhando, né? E mesmo depois dessa situação do Senhor me libertar e eu confessar tudo, às vezes ainda vinha, né? Um pensamento, mas tu viu, né? Olha só o que tu passou e não sei o que, tudo isso, querer levantar amargura não mais contra Deus, mas contra as pessoas que estavam à minha volta. Então, a partir daquele dia, a luta mudou, né? Foi contra esse sentimento de amargura e de uma revolta contra a situação. Eu tinha que lutar contra, né? Como se fosse aceitar aquela libertação que o Senhor tinha me dado. Ressentimento.
o ressentimento. Então, mesmo liberando, aceitando e liberando perdão para todos, né? Eu tinha que batalhar ainda para ficar firme naquela decisão de perdoar, né? E isso foi quando eu tava com 15 anos. Então, a partir daquele dia, assim, eu não tinha mais desejo ou vontade de conviver e viver no mundo, né? Eu ainda gostava de algumas coisas que eram do mundo, mas, por exemplo, filmes, algumas músicas, né? Mas aquilo não me comprometia, né? A minha convivência com o Senhor. E para mais pra frente o Senhor trabalhou nisso também, né? Mas naquele momento, assim, eu não tinha... O Senhor tirou todo o desejo que eu já tinha tido, né? De querer viver no mundo, de querer ter aquela vida normal, né? Como a gente fala. Mas o Senhor tirou tudo aquilo, né? Porque Ele colocou firme no meu coração que aquela vida normal levava àquela situação que eu tava. Que as pessoas que viviam assim no mundo, sem Cristo, né? Iam acabar dessa forma, né? Porque aquilo que eu passei foi porque eu me amargurei de uma forma tão forte, né? Que eu me separei do Senhor. E aquilo ali foi um momento, não de total desamparo do Senhor, mas que eu não tinha acesso a Ele, né? Ele me auxiliou mesmo naquela situação, mas eu não tinha comunhão com Ele. E o Senhor me mostrou, né? Que aquele viver do mundo, os desejos do mundo, os sonhos do mundo, levam a isso. Porque a gente pode olhar todos os meus sonhos que eu tinha no mundo, vontade, não incluíam Deus, né? Não tinha eu e Deus, vamos fazer isso, eu e Deus. Não, é eu, minha vontade, meu desejo, meu sonho, era isso, né? Então, a partir daquele momento, assim, eu já não tinha esse sonho, né? E eu até tinha receio, né? De ir muito, assim, porque quando eu começava a me afastar do Senhor um pouco, a minha alimentação diminuía, a angústia voltava, né? Eu vi que foi, assim, uma forma do Senhor me manter nele, né? Não vinha naquela total intensidade, mas ela estava ali, né? Então... Uma maneira de te manter ligada em Deus, trazendo de novo aquelas memórias para continuar buscando. Era o meu espinho na carne, né? Pra quando eu pensasse, não, agora eu tô bem, eu posso me afastar do Senhor, Ele trazia de volta, né? E aquilo me trazia com toda a firmeza pro Senhor de novo, né? Porque só quem passa, assim, por uma situação dessas, sabe como a gente valoriza o que a gente tem depois disso, né? De ter a convivência com o Senhor, de simplesmente acordar de manhã e tá tudo bem, né? O dia pode estar horrível, mas dentro tá tranquilo, não tem confusão mental, né? Aquela coisa que é o mais difícil, né? De administrar e tudo mais. Então eu vejo, assim, que essa situação toda, essa primeira experiência que eu tive forte com o Senhor, me fortaleceram para que quando chegasse ali nos 16 anos, né, que passou pro ensino médio, que começou a ter bem mais convites, né, de amigos, né, para participar, para fazer, eu já não tinha aquela vontade, eu não tinha aquele desejo, né, não era algo assim que me tentava, né, não era algo que eu tinha que batalhar contra para não fazer, não tinha mais isso, né, eu simplesmente não tinha mais aquela vontade. Então foi todo um preparo que quando chegou naquela hora, o Senhor já tinha me treinado, vamos dizer assim, né? Então, quando começou convites, né, de vamos jantar em tal lugar, vamos ir junto, vamos participar disso, vamos participar daquilo, o Senhor já trazia dentro de mim, assim, eu sentia muito forte o Senhor falando assim, eu não quero que tu vá, né, não quero que tu participe disso, e muitas vezes o Senhor também permitiu de ir, né, mas eu sentia dentro, assim, uma coisa muito interessante, assim, o Espírito falando, pode ir? Mas quando eu tava lá e o Espírito falava, agora deu, vamos pra casa, né? Eu sentia muito forte isso, né? E isso é algo assim que só por essa experiência eu creio que eu tinha isso já mais forte dentro de mim, né? Que o Espírito falava assim e eu já tinha aquele temor, né? Pronto, não precisa nada externo me mostrar aquilo. Eu senti, tô indo já, né? Tô fazendo. O Senhor sabe como trabalhar nos nossos corações, porque Ele que nos criou, Ele que nos fez, como diz no Salmo 139, e nós precisamos estar dedicando nossa vida a Ele. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.